Começando a coletiva de imprensa dessa quinta-feira. Primeira pergunta do Thales Machado, da Rádio Brapel e Rádio Princesa FM. Jardel, tu vinha de um longo período sem jogar antes dessa divisão de acesso. Como tem sido para ti essa readaptação ao ritmo forte de uma competição? Como é a divisão de acesso e como tu avalias o teu desempenho até aqui? Olha, eu acho que pelo período de ter ficado parado e tal, sempre procurei me cuidar bastante, né? Então não tive essa dificuldade. E essa questão de avaliação eu deixo mais para vocês, né? Eu acho que tenho a minha autocrítica, sei que eu ainda posso crescer e os jogos que eu tive condições de jogar, acredito que consegui contribuir, acredito que consegui desempenhar o meu papel. Claro que, volto a frisar, eu acho que eu ainda tenho muito a crescer, né? Porque todos aqui conhecem o meu potencial e os clubes que eu passei e o meu histórico, né? Então, claro que eu me cobro bastante e tenho minha autocrítica e aí entendo que eu ainda posso evoluir bastante. Ainda a pergunta do Thales Machado. Domingo Pelotas tem um confronto contra uma equipe que foi melhor que o Lobo no primeiro turno, no jogo lá em Venâncio Aires. O que fazer de diferente no jogo deste final de semana para que o resultado não se repita e o Pelotas conquiste a vitória que deixaria a equipe muito próxima da classificação? Um jogo bastante disputado, né, o primeiro, então a gente sabe que é uma equipe bastante forte, uma equipe bastante dinâmica e a gente sabe que vai impor dificuldades, então a gente está usando esse período aí para se preparar bastante, porque a gente sabe a importância do jogo, né, e dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, aí a gente vai se impor e, claro, respeitando bastante o adversário, a gente vai em busca do resultado positivo que para nós é fundamental dentro da competição. Pergunta do Paulo Martins, da Rádio Tupanci. Jardel, eu te considero ao lado do Itaqui um dos mais experientes do grupo, mas tem um detalhe que observei no último jogo. O Pelotas com muito toque e pouca pegada no meio de campo, como, por exemplo, como joga a equipe do Santa Cruz. Como é que tu pode explicar e como é que tu entende essa situação? Eu acho que sobre essa questão, eu acho que primeiro que a gente tem que analisar a característica, né, dos jogadores, né? O Santa Cruz tem jogadores às vezes com características diferentes dos que estão aqui. Eu acho que a posse de bola também faz parte do futebol, né? Às vezes principalmente jogando fora de casa, onde a obrigação total é do time da casa, então do mandante. Então, também é importante, no meu ver, né, a posse de bola, que a gente cansa de assistir jogos importantes aí, que a posse de bola é fundamental. Claro que a posse de bola hoje não quer dizer que o time que tem mais posse de bola que será o vencedor, mas eu acho que é um ponto fundamental dentro de uma equipe, né? Então eu acho que se tratando desse último jogo, foi um jogo onde estava controlado, a gente saiu ganhando, até mesmo a equipe empatando, a gente teve a oportunidade de virar o jogo e não veio, então até entendo essa cobrança, né? Mas vejo como pelo fato de não ter vindo o resultado, porque se vem o resultado e tem posse de bola, aí é um time completo, então é válido, mas eu acho que também posse de bola também é importante com uma equipe bem treinada. Ainda a pergunta do Paulo Martins. Pelos resultados, observa-se um Pelotas igual aos adversários, mas sabe-se que para conseguir o acesso é preciso um pouco mais. O que na tua opinião, ainda pode ser acrescentado nesse grupo do Pelotas? Olha, a gente conversa todos os dias, né? Porque a gente precisa evoluir, a competição exige isso, né? Então, a gente está trabalhando forte para que ainda a gente pode crescer, né? A gente sabe, conhece bem os atletas, todo mundo pode observar os nomes que tem aqui, o histórico de cada um, então não é um grupo qualquer. Então a gente sabe, é bem ciente disso, que a gente tem condições de crescer ainda dentro da competição. E claro, o primeiro passo é classificar bem, e depois é outra competição e a gente vai trabalhar forte para que a gente consiga crescer e dar uma resposta positiva. Pergunta do Marcelo Prestes, da Rádio Universidade. Jardel, na tua opinião, o principal motivo para o Pelotas não ter ainda uma sequência de bons desempenhos e ter deixado os pontos importantes
é pelo fato do Piccoli ter tido muitos desfalques e isso acabou dificultando uma sequência da equipe base? Acredito que sim, tem pelo fato de que dificulta para o treinador, né? Ele vai montar uma equipe e em cada jogo muda 3, 4 peças, é bem complicado, né? Porque se tu tem um time encaixado, troca um jogador, o outro entra e vai no embalo, né? Então fica mais fácil de se adaptar. Agora quando tu mexe 3, 4 setores é bem mais difícil, né? Então isso acredito que tem incomodado um pouco, porque dificulta para o treinador, né? Dificulta para a equipe. Então, mas claro que a gente também tem pontos positivos, né? Hoje a gente se encontra em segundo lugar e a gente sabe que a gente pode crescer bastante. E acompanhando também as outras equipes, né, que nos enfrentaram, a gente não deixou a desejar para nenhuma delas. Eu acho que até diante do Santa Cruz em casa, a gente apresentou um bom futebol, mas infelizmente não venceu, mas demonstrou que a gente criou oportunidades. Então, eu acho que isso tem o lado bom, tem os pontos positivos também. Mas claro que a gente ainda é bem ciente de que a gente precisa evoluir bastante. Seguindo um pouquinho da tua resposta, já pegando o gancho ainda a pergunta do Marcelo, Jardel, o objetivo é a classificação, mas ficar em primeiro da chave é uma prioridade ou esse pensamento ficou distante pelo fato do Santa Cruz ter disparado na liderança? Enquanto existir a possibilidade, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Porque a gente sabe da força também do nosso torcedor e a gente classificando bem, trazendo os confrontos decisivos para dentro de casa, isso é um fator muito positivo. Então a gente ainda tem um confronto contra eles e agora no final de semana é importantíssimo, né? A gente apresentar um bom futebol e o resultado vir. E ainda a gente encontra um confronto contra o Santa Cruz, então ainda é possível. Então a gente vai trabalhar, enquanto existir a possibilidade, a gente vai trabalhar em busca desse objetivo. Para finalizar, a pergunta do Sidney Queixe do portal Balançou. Jardel, a equipe erra muito na finalização e isso está prejudicando o resultado final das partidas. Na tua opinião e com a tua experiência, por que o time tem esse fator negativo até que é visto ainda nesse início de retorno? É uma situação, né, que nos incomoda, né, porque às vezes essa oportunidade no ataque não fica somente para os atacantes, né, definir essa jogada. Até no último jogo eu tive uma oportunidade e eu vi vários comentários, né, como que eu tivesse perdido o gol, né, mas ninguém vê o mérito do goleiro, né, que o goleiro também trabalha muito para esses momentos, né. Então às vezes as pessoas acabam esquecendo um pouquinho o mérito do adversário, o mérito do goleiro. Então observei bastante esses comentários durante essa semana. Mas claro que a gente também trabalha, né, para que a gente consiga finalizar. Então a gente se cobra, a gente está trabalhando em cima disso. E a gente espera melhorar e vai fazer o possível para que isso aconteça, para que o resultado venha com um pouco mais de tranquilidade.